Amém. Amados, abram suas Bíblias em Marcos. Evangelho conforme escreveu o servo do Senhor, o evangelista João Marcos, capítulo 10, versículo 28. Todos acharam? Amém. Marcos 10, versículos 28 ao 31. Como teremos apenas esse encontro agora pela manhã, ao menos presencial, né? Hoje teremos encontro virtual. Nós estamos antecipando a mensagem da noite. E enquanto nos encontrarmos apenas uma vez no domingo, nós ficaremos alternando as mensagens em Marcos e em Gênesis. Ou seja, semana que vem iremos voltar às nossas meditações em Gênesis capítulo 1. Marcos 10, versículos 28 ao 31. Palavra do Senhor, queridos. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Versículo 28, mais uma vez. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa... Desculpem, 29 de novo. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém, amados? Pode sentar. Queridos, como temos visto no Evangelho de Marcos, né, desde quando começamos aqui as nossas exposições, neste segundo Evangelho, neste segundo livro do Novo Testamento, temos visto que Cristo, neste Evangelho, conforme relatou, conforme escreveu o nosso irmão João Marcos, vemos que Cristo reiteradamente tem dito sobre a necessidade de nós pagarmos um alto preço para seguirmos a Ele mesmo. O preço do discipulado, como temos aqui insistentemente relatado, observado, o preço do discipulado, o preço de seguir a Cristo é extremamente alto. As palavras que o Senhor Jesus Cristo, a narrativa de Marcos, tem expressado aqui quanto a esse pormenor, quanto a esta questão de segui-lo, têm sido duras. As palavras, por exemplo, do contexto aqui, dita ao chamado jovem rico, foi extremamente dura, e isso certamente poderia frustrar os discípulos do Senhor, os apóstolos de Cristo, frustrar-nos a nós, frustrar a todos aqueles que pretendem ou que desejam segui-lo em seu caminho. Certamente que as palavras do Senhor Jesus Cristo descritas aqui anteriormente a esse texto que nós lemos,
são extremamente frustrantes. Tá? Alguns, com certeza, talvez pensem que os evangelistas, que Marcos especificamente, não deveria, né, ter redigido, né, essa expressão, ou redigido essas palavras, recordado esse termo aqui usado por Cristo, usado pelo Senhor ao jovem rico. Repito, porque parecem frustrantes, né, desanimadoras, duras por demais. Mas o que lemos aqui no contexto imediato de Marcos capítulo 10, ou a passagem do jovem rico, não é novidade, né? Marcos já tinha falado algo nesse tom, ou registrado, melhor dizendo, algo nesse tom, capítulos anteriores a este. Em todo o Evangelho, na verdade, nós encontramos palavras tão duras como estas, tão, entre aspas, frustrantes como estas aqui, proferida ao jovem rico. Se não, vejamos Marcos capítulo 8, veja sua Bíblia aí, versículo 34 ao 36. O Senhor disse, Marcos registrou o seguinte: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha outra passagem comigo, Lucas 9, versículos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. O evangelista Lucas registrou assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus, porém, respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar a meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer palavras mais frustrantes? Vamos lá, Lucas 12, versículos 51 a 53. Pule 2 páginas aí de sua Bíblia, você vai encontrar. Ele disse: vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Volte um pouquinho, Mateus capítulo 10, versículo 37 e 39. Nós temos ainda palavras duras do nosso Cristo, que humanamente falando são um tanto que desanimadoras na caminhada, frustrantes, por que não? Ele disse, Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Por fim, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25, veja comigo. O Senhor nos diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará
na vida eterna, ou a conservará para a vida eterna. Queridos, esses são só algumas das passagens, alguns recortes que podemos aqui destacar para enfatizar essa premissa que defendemos no início aqui da nossa preleção. O preço do discipulado é muito alto. Seguir a Cristo custa caríssimo. Às vezes até frustrante, como no caso aqui do jovem rico, que apesar de chegar com toda a disposição, vontade, submissão, sujeição, teve que retornar, pois considerou um preço alto demais o que Jesus estava cobrando dele para ser seu discípulo, com um preço tão alto como esse, queridos, a ponto de termos que negar as nossas vontades, de sofrer, não é? Seja fisicamente, seja emocionalmente. Um preço como esse que nos leva a ser desprezados, a perder o laço familiar, né? A ter guerras familiares, a abdicar de bens, de conforto materiais. Quando deparamos com passagens como essa, nos perguntamos, né? Vale a pena seguir mesmo? Ser discípulo de Cristo é algo tão miserável assim, né? Que traz sofrimento, que não tem conforto algum nesta vida. Existe alguma vantagem? Existe algum lucro em seguir a Cristo Jesus? Compensa? É recompensador enfrentarmos tantas perdas, tanto sofrimento para seguir ao Senhor Jesus Cristo? Diante de passagens como essa que nós acabamos de ler, vemos que sim, né? Olha só, capítulo 10 de Marcos, versículo 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, olha só, já no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Diante desse conforto, irmãos, que ouvimos aqui do nosso próprio Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e diante desse grande chamado, desafiador, né, nós não temos outra alternativa que não respondermos positivamente ao seu chamado. É verdade que, né, infelizmente também, digamos, alguns cristãos na história da igreja têm respondido de forma dúbia, né, e oposta a esse chamado. Por exemplo, dos ascéticos, né? Durante a história da igreja e ainda nos dias de hoje, nós vemos que a resposta de alguns crentes a este chamado radical tem sido o ascetismo. E essa resposta é incorreta. Essa postura, a postura do ascetismo é incorreta. Não precisa voltar muito na história, né? Basta olhar para os dias de hoje. Mas voltando para a história, nós vemos que o entendimento errado desse chamado aqui levou homens a abdicarem de suas vidas, prazeres, famílias, né, e irem morar no deserto, em cavernas. Foi quando surgiu, né, o sistema de monastério. O ascetismo provocou isso, promoveu isso, né? Esse entendimento errado do chamado radical levou pessoas a abandonarem o mundo, julgando que, para receberem a vida eterna, precisariam, né, experimentar a tristeza, o sofrimento, a fome, a antipatia das pessoas, o isolamento radical, físico, né? E não é isso que o Evangelho pede-nos, não é isso. Não é uma abdicação do prazer ou de qualquer prazer. Não é assumir uma vida de sacrifício, de sofrimento para purgar a alma, né? Como eles diziam, queremos cumprir com esse chamado, queremos satisfazer a vontade do Senhor. Quando Cristo diz que nós devemos deixar, né, família, deixar bens, deixar campos, não significa que nós devemos abrir mão de prazeres, ou muito menos sufragar a nossa alma, né? Trazer sofrimento à nossa alma para podermos receber a vida eterna. E o outro oposto,
dessa decisão aqui é o que nós vemos hoje, a chamada teologia da prosperidade, onde se é anunciado que seguir a Cristo significa, né, receber as bênçãos materiais nesta vida, ficar longe de sofrimento, né? Um crente não tem problemas, um crente não tem doenças, um crente não tem sofrimento, né? Não tem falta alguma, ele é próspero em todo sentido. Não podemos aqui polarizar, necessariamente assumir uma dessas duas opções erradas para seguir este mandamento do nosso Senhor. Esta passagem aqui de Marcos capítulo 10 é de extrema importância para a saúde da igreja. O entendimento correto do que Cristo aqui nos diz é de extrema importância para nós que somos discípulos dele e que nos propomos caminhar com ele nesse chamado radical. Veja comigo mais uma vez, versículo 28. Pedro diz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Vejam aqui a fala de Pedro dentro desse contexto, né? O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que ele precisava fazer de bom, qual era o bem que ele precisava fazer para poder herdar a vida eterna. Jesus diz a ele o quê? Deixe tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Sabemos a resposta do jovem, né? Ele fica triste, ele esmorece o seu semblante, ele dá as costas ao Senhor e segue o seu caminho. Ele não segue a Cristo, ele volta à sua vida, ele acha que a exigência de Cristo, ele julga que a exigência de Cristo é alta demais, e ele volta para o seu caminho, ele volta para a sua vida, ele não segue ao Senhor. Pedro, diante daquele quadro, olha para Cristo e diz: e nós, Senhor, que deixamos tudo para segui-lo, o que tem reservado para a gente? No original aqui, né, na verdade, quando olhamos o texto na língua que ele foi escrito, nós vemos Pedro quase que desesperado, chamando a atenção de Cristo. Senhor, veja, Senhor, contemple, preste atenção a mim. Nós, desculpem, nós que deixamos tudo para segui-lo, o que precisamos fazer? O que iremos receber enquanto estamos seguindo ao Senhor? E aqui realmente a voz está, né, num perfeito ativo, ou a voz perfeita ativa. Ele está falando para Cristo: e nós que estamos te seguindo, e nós que continuamos nessa empreitada, já fazem 2 anos e meio, não pretendemos parar, obviamente, né, de segui-lo. O que tem reservado para a gente? Pedro certamente ficou perplexo, né, com o ocorrido, não apenas o jovem rico, mas Pedro e os demais discípulos. E aí ele pergunta ao Senhor. Já fazia tempo, né, que Pedro não tomava a palavra em nome do grupo dos apóstolos, em nome do grupo de discípulos, né? E agora ele volta e ele fala para Cristo mais uma vez: e nós que deixamos tudo, o que será de nós? E Pedro falava com propriedade, não é? Lembremos do chamado de Pedro. Olha sua Bíblia aí, Marcos 1, versículo 16 a 20. Pedro não estava dizendo alguma ilação, não estava querendo convencer Jesus de alguma inverdade. Muito pelo contrário, quando Pedro foi chamado, também ele deixou tudo para seguir Cristo. Marcos 1,16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me. Olha só o que Cristo falou para o jovem, ele falou para este pescador aqui e seu irmão: sigam-me e eu farei pescadores de homem. No mesmo instante, olhem só, eles deixaram. O jovem rico não deixou sua riqueza, mas Pedro e seu irmão André deixaram as suas redes e o seguiram.
versículo 19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, olha aqui, chamou, e eles o quê? Seguiram, deixando, olha aqui a exigência para seguir e deixar, que foi feita ao jovem, que foi feita a Pedro, que foi feita a André, agora também é feita a Tiago e a João, e eles deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Agora pule para o versículo 14, do capítulo 2, passando por ali, viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi, ou Mateus, levantou-se e o seguiu. Vejam, queridos, que Cristo exigiu não muito pouco de Pedro, de Tiago, de João, de André. Exigiu que deixassem as redes ou a profissão deles de pescador, que eles renunciassem o conforto de uma renda estável, renunciassem uma herança, renunciassem seus pais. Olha só, Tiago e João deixaram Zebedeu, mostraram que o compromisso com Cristo estava acima dos laços familiares, deixaram a herança, deixaram o comércio, deixaram os empregados, deixaram tudo para trás e seguiram a Cristo Jesus. Era sobre isso que Pedro estava aqui falando ao Senhor. E nós, Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, teremos parte na vida eterna? A pergunta aqui de Pedro, né, por trás, leva em consideração, né, a questão levantada pelo jovem rico lá atrás. E nós que deixamos tudo, haveremos de herdar a vida eterna? Pedro, Tiago, João, André deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram os pais. Levi abandonou o trabalho, um trabalho que provia muito dinheiro. Tá? Os irmãos sabem que publicanos, né, que ser publicano em Israel era sinônimo, né, de uma expectativa de recebimento de muito dinheiro, lícito e também ilícito. Os publicanos eram assim conhecidos como pessoas que ilicitamente enriqueciam. Ele deixou, havia um chamado para eles, havia uma proposta muito mais alta, muito mais cara para eles. Eles tinham um objetivo muito mais alto, muito mais caro do que as redes, do que os pais, do que a coletoria. Abandonaram o mundo, abandonaram a profissão, abandonaram a família, abandonaram a herança, abandonaram o emprego estável e foram atrás do nosso Senhor. As recompensas financeiras não foram vistas, né, como mais importantes. As riquezas, a estabilidade, a segurança não foi visto como mais importante. Aqueles homens, diferente do jovem rico, eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Seguir ao Senhor Jesus, irmãos, é abandonar as nossas vontades, os nossos confortos. É demonstrar na prática, na vida da gente, que o quanto Jesus é melhor, é maior, é mais importante, né, do que essas coisas que nos apegamos aqui na vida, essas coisas terrenas. E esse é o grande contraste, né, entre os discípulos de Cristo e aquele jovem rico, candidatíssimo ao cargo de discípulo, né, de seguidor de Cristo Jesus. Um homem com tantas credenciais, né, quase um discípulo perfeito, rico, obediente aos mandamentos, alguém de posição social de destaque, né? Ele era provavelmente chefe da sinagoga da cidade onde ele morava, um homem casado, apesar de jovem, casado e próspero, e parece-nos que a sua prosperidade era oriunda de trabalho mesmo, talvez de herança, mas jamais de roubo, porque ele era cumpridor dos mandamentos. Ele disse, né, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude. E apesar de ser
um homem com tantas credenciais, não seguiu o exemplo dos apóstolos, não seguiu o exemplo dos apóstolos, não obedeceu à orientação de Cristo de deixar tudo e segui-lo, mas deu as costas e voltou para a sua antiga vida. Pedro está curioso, queridos, em saber qual é a recompensa que ele terá para tanta dor e para tanto sofrimento. Se coloca no lugar de Pedro, se coloca no lugar de João, dos irmãos destes, se coloca no lugar de Mateus, deixar tudo mesmo, né? Toda a estabilidade, a família, a riqueza, né? O comércio, a herança, para seguir a Cristo, a seguir alguém que não tinha condições humanas, né, materiais alguma, de garantir o seu sustento, de seguir alguém que estaria viajando de cidade em cidade e vivendo daquilo que as pessoas lhe davam, o que eles receberiam por ter renunciado à antiga vida para seguir ao Mestre, para seguir a Cristo Jesus. Era essa a pergunta de Pedro. Era esse o anseio, era isso que Pedro queria que ficasse claro para ele e para os demais discípulos, ao que Jesus respondeu. Olha o versículo 30, 29, desculpem. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Ninguém que tenha deixado. A palavra aqui no original é liberado, aberto mão, deixado ir embora. O que? Casa. Né? O que significa casa? Conforto, segurança, lugar de orgulho, né? Também. Olha aqui a casa que eu construí. Né? Olha aqui a casa que eu comprei, investi e construí. Lugar de orgulho, lugar de conforto, lugar de segurança. Ninguém que tenha deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou seja, o conforto familiar. O que significa a família para a gente? Senão um escudo de proteção, um lugar de amparo, de ajuda, de conforto. Jesus fala para ele: olha, eu sei o preço que vocês pagaram, eu sei o que vocês renunciaram coisas caras para vocês, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campo. O que significa campo aqui? É o lugar onde vem a comida e o trabalho, né? Pelo menos lá, naquela cultura do Oriente Médio do século I, né? Um lugar de comida, lugar de trabalho, um lugar de fonte de renda segura. Eu sei o preço que vocês pagaram, disse o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que vocês deixaram para trás foi bênção de Deus para a vida de vocês. A casa que vocês moravam, a família que vocês amavam, o lugar de onde vocês oferiam a renda de vocês, a segurança financeira de vocês. Mas vocês deixaram isso tudo, né? Por amor a mim, em resposta a um chamado radical da minha parte. Tudo isso é bênção de Deus, mas são bênçãos menores do que a bênção maior que eu tenho para vocês, que é a vida eterna. A pergunta de Pedro estava atrelada à pergunta do jovem rico, e a resposta de Cristo foi neste mesmo sentido. O jovem rico perguntou: o que eu preciso fazer de bem para herdar a vida eterna? O que Pedro perguntou foi: Senhor, e nós que deixamos tudo? Diferentemente do jovem, a resposta de Cristo foi nesse mesmo sentido: vocês haverão de receber a vida eterna. As perdas de vocês foram grandes, foram drásticas. Abrir mão de amigos, trabalho, familiares, conforto, segurança, não é nada fácil, muito pelo contrário. Mas todos aqueles que querem ser chamados de cristão precisam estar dispostos a tais perdas. Esse era o ponto aqui. Cristo não pediu nada extraordinário ao jovem rico. O seu pedido, a sua exigência foi absolutamente ordinária. Era aquilo mesmo que ele havia pedido
e que os apóstolos haviam feito. Deixe tudo, largue a rede, saia da coletoria, deixe pai, deixe mãe, deixe os barcos, deixe as redes, deixe os empregados e sigam-me. E foi isso que os apóstolos fizeram. O chamado não é menor para nós, irmãos. O Senhor continua chamando-nos radicalmente para segui-lo. Chamando-nos a deixar nossas vidas, nosso conforto, a família, se necessário for, trabalho, estabilidade, para segui-lo. Ele nos dá aqui o motivo, né, dessa perda. O motivo é Ele, e o motivo é o Evangelho. Olha o versículo 29, finalzinho. Por amor de mim e por amor ao Evangelho. Será que precisamos de motivação maior que essa para deixar tudo que temos e segui-lo? Por amor a Ele e por amor ao Evangelho. Será que existe algo mais caro do que Cristo e mais caro do que o Evangelho, pelo qual não estamos dispostos a abdicar, a abrir mão para andar com o Senhor, para ir com o Senhor? Quando sabemos, que muita gente que não é crente, inclusive, tem a capacidade para tal. Quantas pessoas que não deixam família, não deixam o lugar onde mora, o trabalho, para seguir um sonho, atrás de uma pessoa amada, atrás do sonho de conhecer um lugar, do desejo dele, atrás de investir numa carreira que não sabe se vai dar certo. Quantas pessoas que conhecemos, que não deixam tudo para seguir um sonho, para seguir um objetivo, para ir atrás de uma coisa que às vezes é incerta. Essa semana eu estava ouvindo a entrevista do técnico do Palmeiras, um português, e ele falava isso em lágrimas, dizendo que saiu de sua terra, deixou filhas, deixou a esposa, deixou amigos, deixou família, deixou propriedade, para tentar um sonho aqui no Brasil, de alavancar sua carreira, de ser um técnico vencedor. E ele falava isso enquanto chorava. Deixei minhas filhas, eu não tenho contato físico com elas já há meses, disse ele. Será que seria tão difícil assim, deixarmos tudo para seguir ao Senhor? Enquanto pessoas, repito, que não são crentes, fazem a mesma coisa para correr atrás dos seus próprios objetivos. O jovem rico achou que era alto demais o preço, irmãos, a pagar, deixar a sua riqueza, entregar aos pobres para seguir a Jesus. Mas os apóstolos fizeram isso. Pedro está aqui perguntando a Cristo, e nós que fizemos isso, o que receberemos de recompensa? O Senhor disse: ninguém que tenha deixado tudo para seguir-me, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receberão 100 vezes mais. Olha o versículo 30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Que promessa, hein? Que promessa. E como essa promessa se cumpre, queridos? Será que Cristo aqui está exagerando, Será que ele está falando de forma exagerada? Será uma hipérbole aqui? Aquela tão conhecida figura de linguagem, de exagero, que nós usamos na língua portuguesa tantas vezes, Será que ele está exagerando, dizendo que 100 vezes mais será a recompensa já no tempo presente? Estaria Jesus ensinando aqui o Evangelho da prosperidade? Não, pelo contrário, A passagem aqui anterior vai ensinar o contrário disso, Ele mandou o jovem rico abandonar a riqueza dele para segui-lo. Não é uma promessa de prosperidade
material, como defendido pela teologia da prosperidade. A promessa aqui é espiritual. Nós que deixamos tudo, materialmente falando, receberemos 100 vezes mais ganhos espirituais. Olha só o que ele diz: ninguém que há que tenha deixado pai, mãe, filho. Quando é que recebemos isso no Evangelho? Ou quando passamos a seguir a Cristo? Quando é que 100 vezes mais recebemos novos relacionamentos, equiparados, se não mais valiosos do que aqueles que nós abandonamos para seguir a Cristo Jesus? Por exemplo, a igreja, né? A igreja é essa família de Deus que nós recebemos 100 vezes mais quando abdicamos da família sanguínea, né? Materialmente falando. Se esse é o caso, né? Talvez nenhum de nós aqui precisamos deixar família para seguir a Cristo, mas não é incomum isso em vários lugares do mundo. Não foi incomum esse tipo de coisa no começo da história da igreja e durante os séculos em vários lugares do mundo. Pessoas que foram desprezadas por pai, por mãe, cônjuge, filho, por amor a Cristo, que precisaram deixar mesmo a vida familiar para seguir um relacionamento com Cristo. Mas o que Cristo promete? Promete a sua igreja, promete o seu próprio povo. Paulo diz que nós estamos agora numa nova família. Efésios 2, versículo 19. Ele diz lá: porquanto enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Timóteo 3,15 diz que nós temos uma outra família hoje, a família de Deus, que apesar de forasteiros e estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 15. Quantos familiares nós temos nessa família de Deus? Quantos irmãos e irmãs nós temos nessa família de Deus? Eu tenho certeza que ninguém tem mais irmãos fisicamente falando, né? Biologicamente falando, do que os que estão aqui presentes. Ninguém aqui no nosso meio, né? Para esclarecer melhor, tem mais irmãos biologicamente falando do que os que estão aqui, os espiritualmente irmãos em Cristo Jesus. Essa é a promessa que Cristo faz. Esse é o cêntuplo que Cristo aqui se refere, como promessa àqueles que deixaram tudo para segui-lo. Sobre isso, Paulo escrevendo a Filemon, na sua carta, versículo 15, 16, diz o seguinte: talvez ele, o caso aqui era Onésimo, não é? O ex-escravo de Filemon, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de tudo, acima de escravo, como irmão amado. Para mim, disse Paulo, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Os irmãos que lembram aqui o contexto da carta de Filemon, né? É a história de um escravo que vai embora da casa do seu senhor, encontra-se com Paulo, se converte a Cristo Jesus, e Paulo o recomenda de volta para o seu antigo senhor, dizendo: olha, não o receba mais como escravo, ele agora é seu irmão, porque ele é meu irmão também. E ele, inclusive, é o responsável por levar a carta para Filemon. É assim que nós somos vistos em Cristo como irmãos e irmãos. E aí a promessa de Cristo não é exagerada, 100 vezes mais. Quanto irmãos e irmãs espirituais nós temos na família de Deus, irmãos? Tá? Na nossa igreja local, 50, 80, 70 pessoas. Nas várias igrejas locais aqui da nossa região, né? Centenas, milhares de pessoas, no mundo inteiro, milhões, que podemos chamá-los de irmãos e de irmãs. Escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz: não repreenda asperamente ao idoso, mas exorte como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. E por quê? Porque agora somos família de Deus. Olha o que Paulo diz:
para o jovem Timóteo: trate os velhos, os idosos da sua igreja como pais, as idosas como mães. É aqui que se cumpre a promessa do versículo 30 de Marcos 10. O cêntuplo de pais, mães, irmãos e irmãs está na igreja de Cristo Jesus. Devemos olhar para os senhores da nossa igreja e considerar os pais, as mulheres idosas como mães, os irmãos jovens, os jovens como irmãos, as jovens como irmãs. O próprio Paulo disse de si mesmo, né, em relação a Timóteo e as igrejas que ele havia fundado, que ele era pai deles. Olhem só, nós temos pais na fé. Nós podemos ser pais na fé de irmãos queridos, quando os geramos no Evangelho. Escrevendo para a igreja de Roma, versículo 13, capítulo 16, Paulo diz o seguinte: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Paulo diz: olha, recebam a mãe de Rufo, como eu recebo, como mãe também. Para mim ela é mãe. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte para as senhoras da igreja, olhem só. Desculpem. Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens, a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo orienta as irmãs da igreja com mais idade: instrua, sejam mães das mulheres mais novas, ensine elas sobre o que é ser mãe, o que é ser esposa, o que é ser doméstica, a submeterem a seus maridos, a fazerem aquilo que é próprio do feminino, né, das mulheres que são cristãs. Recebemos pais, recebemos mães, recebemos irmãos, todos que estamos em Cristo, todos aqueles que largamos, né, que abdicamos desses caros, né, queridos nossos, que são os familiares, para seguir a Cristo Jesus. E esse ensino do Senhor aqui não é nada novo, não é? Pelo contrário, ele já havia falado isso outras vezes. Por exemplo, veja Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 33. Marcos 3, 31 ao 33. O texto diz: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: estão aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Resumindo, queridos, nós temos uma gigantesca família. Repito, talvez não seja o caso aqui da gente, né? Temos que deixar pessoas tão caras para nós como a família, pai, mãe, filho, marido, mulher, para seguir a Cristo. Mas milhões de pessoas agora mesmo no mundo têm que abandonar, têm que deixar parentes para seguir a Cristo. Foi assim durante toda a história da igreja, ainda é hoje em alguns lugares. Mas Cristo promete: nenhum que tenha feito tamanho sacrifício ficará sem recompensa. Receberão pais, mães, irmãos e irmãs, filhos e filhas 100 vezes mais. E a promessa de Cristo aqui foi muito, né, pequena, consoante ao que de fato, né, recebemos. Não temos 100 mais irmãos,
sem pais e mães a mais. Temos milhões de irmãos, de pais, de mães espalhados mundo afora. Tá? Temos irmãos aqui, temos irmãos no Japão, na China, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo onde alguém confesse o nome de Cristo, ali está o irmão que Cristo nos deu. Mas ele não prometeu apenas centuplicar parentes, ele prometeu centuplicar posses também. Olha só, o cêntuplo de casas, além de irmãos, irmãs, filhos, cêntuplo de casas. Talvez se pergunte, cadê? Não tenho nenhum em meu nome. Não é isso necessariamente que você está pensando. Não estamos falando aqui em termos de posses materiais, mas raciocine comigo, né? Todos esses irmãos que Cristo nos deu, pela fé, quando nos unimos a Ele como seus filhos, filhos de Deus, esses irmãos e suas propriedades podem servir-nos a nós também e fazer gozar das propriedades que a eles pertencem. Quando exercemos a prática da hospitalidade, né, que é uma virtude cristã, nós estamos permitindo que pessoas que são irmãos nossos pela fé usufruam daquilo que Cristo nos deu. E assim temos esse cêntuplo de casas, esse cêntuplo de posses. 1 João capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode compadecer dele o amor de Deus? Somos chamados a repartir os nossos bens, a exercer, repito, a hospitalidade. Será que nesse mundão de Deus, né, que Ele fez para a glória sua, onde Ele tem redimido diversas, centenas, milhares, milhões de pessoas e feito irmãos nossos, colocado na família da fé, não podemos encontrar nesses lugares abrigo para descansarmos, para comermos, né, para sermos hospedados? 2 Coríntios 7, 14 e 15, Paulo diz: da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica ainda maior quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo, acolhendo, exercendo hospitalidade com temor e com tremor. Os irmãos em Cristo, aqueles que de fato são irmãos em Cristo, né, abrem suas portas e recebem e exercem hospitalidade e amparam e abrigam e dão comida e repartem os seus bens, mostrando assim a misericórdia de Deus. A gente como nós, né, que não merecemos absolutamente nada. Este é um dos confortos que Cristo promete nesta vida, queridos. Além do conforto da vida por vir, obviamente que falaremos daqui a pouco. Olha aí, alguém pode se queixar, né, dizer: olha, eu deixei minha casa para servir a Cristo, né? Eu não tenho mais abrigo, não tenho mais morada. Os meus pais, que não aceitam cristão, né, me fizeram escolher entre eles e a casa que eu morava e Cristo. E eu segui a Cristo. Mas essa mesma pessoa não pode dizer: olha, eu segui a Cristo e estou abandonado. Eu segui a Cristo e estou vivendo na rua, né, ao léu. Não. Crentes em Cristo abrem suas portas e recebem irmãos em Cristo e abrigam-os e alimentam-os e repartem os seus bens com eles. Esta é a promessa do nosso Senhor. É provável que esta realidade, né, que esta verdade, melhor dizendo, não sejamos capazes de mensurá-la, de vislumbrá-la, né, e até mesmo de experienciá-la. Mas essa verdade vivida por muitas, milhões de pessoas hoje, em vários momentos, em vários lugares na história da igreja. Pessoas que foram abrigadas, amparadas, recolhidas em um lar cristão, porque foram enxotadas, né,
expulsas de suas antigas propriedades por amor a este mesmo Cristo. O interessante, veja aí no versículo 30, no finalzinho, Jesus diz que receberemos essas coisas, mas com o quê? Com perseguições, né? Ou seja, com novos sofrimentos. Se é um sofrimento deixar o emprego, a estabilidade dele, a casa, a família, os parentes, por causa de Cristo, Cristo promete nos dar 100 vezes mais essas coisas, e provamos aqui biblicamente, não é? Quando é que ele cumpre isso? Quando nos deu novos irmãos, quando nos fez participantes das propriedades desses irmãos. Ele diz que nós receberemos tudo isso, mas receberemos com mais sofrimentos ainda, ou com novos sofrimentos, com novas perseguições. Ou seja, não esperemos, não é, receber tanto de Cristo e não passar por dificuldades ainda aqui nesta vida. Porque seguir a Cristo tem a ver com perseguições, né? Estar em Cristo, servir ao Senhor, tem a ver com padecer por sofrimentos, padecer perseguições. Foi assim que aconteceu com Paulo, né? Paulo, quando fazemos um estudo, né, mais apurado de sua vida, veremos que Paulo era um homem que tinha propriedades, ou ao menos era integrante de uma família de posses. Paulo deixa tudo, a família de posses, suas posses, ele deixa para trás, né, toda a promessa que havia a respeito dele, toda a expectativa que havia a respeito dele no judaísmo. Um homem letrado, zeloso da lei de Deus. Ele deixa tudo para seguir a Cristo, e quando ele segue a Cristo, ele recebe 100 vezes mais. Quantos irmãos Paulo não ganhou por seguir a Cristo? Quantas propriedades Paulo não ganhou por seguir a Cristo? O relato de Atos, né, e as suas cartas mostram isso. Paulo foi recebido em casas, em lugares, em propriedades, como se fosse sua própria. Mas isso não foi a parte de sofrimento, de perseguição. Paulo foi recebido nas cidades para onde ele ia, nas sinagogas, em casa de irmãos, como se membro fosse daquelas famílias, mas tudo isso com muita tribulação, com muita perseguição, com muito sofrimento. Atos capítulo 14, veja sua Bíblia aí, versículos 21 e 22. Diz o seguinte: Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Jesus disse: deixa tudo, né, e receberás a vida eterna, e receberás 100 vezes mais o que você deixou, e a vida eterna. Mas no intervalo entre deixar e receber, sofrer perseguições por causa de Cristo. Queridos, quando deixamos as coisas que nos são caras, são preciosas aos nossos olhos, as coisas do mundo, para seguir Jesus, a perseguição e o sofrimento são inevitáveis. Disse o próprio Cristo, disse Paulo. Esse é o registro praticamente de toda a Escritura Sagrada. Não sofremos apenas a perseguição, né, da família natural quando recebemos Cristo Jesus, como é o caso de muita gente que ouve, né, de seus pais, de seus cônjuges, de seus filhos, ou nós, ou Cristo. Mas também sofremos perseguições de pessoas que estão fora do nosso círculo familiar, que se ofendem e ficam bravas, né, porque nós somos servos do Senhor, porque servimos a Cristo. E esta é a promessa clara aqui do Evangelho: nós iremos sofrer. Olha só, não há ninguém que, tendo deixado, não receba
casa, irmão, filho, campo, com perseguições, diz o Senhor. Olha Mateus, capítulo 10, versículo 22, Cristo disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas 6, 22, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. João 15, versículo 20, lembrem-se das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Timóteo 3, 12, segunda carta. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João 16, 1 e 2. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar fazendo o bem. Olhem só, pensará que está fazendo culto a Deus. Seremos mortos por amor a Cristo. E aqueles que atentarem contra nossas próprias vidas estarão julgando fazer algo de bom para o próprio Deus. Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E Filipenses 3, 10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. É essa a promessa do Evangelho, irmãos. Mas não sejamos pessimistas, não é? Olha o versículo 30 ainda, finalzinho dele. Perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. E aí o melhor de tudo fica para o fim, não é? É melhor o fim do que o começo, como disse o poeta cristão. No fim, o Senhor nos promete a vida eterna. O Senhor enfatiza aqui a qualidade, não é? E a durabilidade. Essa recompensa, ela é perene. Ela não tem prazo de validade. E ela é muito melhor do que a recompensa aqui neste mundo. Sim, é maravilhoso, né? Sermos crentes e termos tantos irmãos em Cristo. Sermos recebidos em sua propriedade, né? Como hoje, por exemplo. De gozarmos dos seus bens, né? De sermos de participantes da sua herança, mas tudo isso é provisório, né? Tudo isso tem prazo de validade. A promessa que Cristo faz aqui é muito maior. Ele promete-nos a vida eterna, porque somos herdeiros dele, no final das contas, não é? E co-herdeiros do seu Filho. A herança que deixamos neste mundo, por amor a Cristo, é incomparável àquela que receberemos da parte dele. Deixar para trás um emprego, deixar para trás uma herança, deixar para trás uma família, deixar para trás uma propriedade por amor a Cristo, campo, né, como no texto aqui, por amor a Cristo, é muito menor do que a recompensa que receberemos da parte dele mesmo. Porque somos, segundo as Escrituras, herdeiros do próprio Deus. Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos, e é mais uma vez, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, né? Não há glória sem sofrimento. Não tem como ansiarmos pela glória sem desejarmos passar necessariamente pelo sofrimento. Continuando, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A vida eterna, essa é a glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Amados, finalizando aqui, essas são as quatro grandes esferas, não é, de bênção que o Senhor promete a todos aqueles que deixam tudo para lhe seguir. Primeiro, Ele promete novos relacionamentos. Você teve que dar tchau, né, para papai, para mamãe. Você teve que dizer adeus para a esposa, para esposo, para filho, por causa de Cristo. Cristo lhe promete novos relacionamentos, novos irmãos, novos pais,
novas mães, novos filhos. E promete centuplicamente. E faz muito mais que promete. Temos muito mais que 100 irmãos em Cristo. Nos promete novas posses. Essas posses que nós aqui falamos, que vêm atreladas aos irmãos que Ele nos dá. Somos delas participantes também. Mas Ele promete novos sofrimentos. Se foi sofrível, se foi ruim, ter que abdicar da vida anterior para seguir a Cristo, né? E não é fácil, né? Coloquemos-nos no lugar do jovem rico. Coloquemos-nos no lugar dele. Não foi fácil o pedido que Cristo fez para ele. Não foi fácil o que Cristo pediu para Pedro, para Tiago, para João, para André. Deixe tudo, pai, mãe, barco, rede, herança, empresa, empregado, e siga-me. Deixar pai, daquele contexto ali da Palestina do século I, é o mesmo que deixar mãe hoje. E o conselho de mãe, né? A gente não fala que conselho de mãe, que mãe, né, não se deixa, né? É o equivalente a pai, aquele contexto lá de família patriarcal que encontramos no primeiro século. Deixar algo importantíssimo, algo que não se deixa normalmente. Ele disse: não há ninguém que tenha deixado, que tenha sofrido em deixando, né, que não irá sofrer novamente. Ele promete novos sofrimentos, mas ele também promete-nos a vida eterna, ou uma nova vida. E é isso que experimentamos no Evangelho, queridos. É isso que temos gozado no Evangelho. E ele conclui dizendo o seguinte, versículo 31. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Depois de confortar Pedro, né? E depois de confortar-nos a nós com essas verdades aqui, com essas promessas feitas, de centuplicar, né, as nossas perdas, ou recompensar as nossas perdas 100 vezes mais, depois de confortar com essa promessa, ele também faz um alerta. Ele diz para Pedro: Pedro, cuidado, não fique tão empolgado assim por saber essa verdade da minha parte. Ele diz para mim e para você, né? Eu vou lhe dar muito mais, né, do que você perdeu por amor a mim. Vou dar a vida eterna. Nada se compara à vida eterna, né? Você pode ser o dono da Microsoft, né, o dono do Facebook. Você pode ser um bilionário. Mas mesmo que você deixe tudo que você tem por amor a mim, não se compara à vida eterna que eu tenho para lhe dar. Mas mesmo assim, cuidado. E o cuidado é: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Ou seja, cuidado com o orgulho. Cuidado com a promessa que eu lhe faço. Não se torne um orgulhoso por agora receber centenas de irmãos como seus, centenas de propriedades como se fossem suas, por receber a vida eterna. Não se esqueça que esse discurso aqui, né, começou, tá, com Pedro se exaltando diante do jovem rico. Tá? E nós, Senhor, que deixamos tudo, ou seja, esse aí não deixou, e nós que deixamos. E aí Cristo faz essa advertência agora: os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Muito bom que você deixou tudo. Muito bom que seu irmão deixou tudo. Muito bom que os outros dois irmãos, filhos de Zebedeu, deixaram tudo. Muito bom que Mateus deixou tudo. Muito bom que os 12 deixaram tudo. Com exceção de Judas, né? E não deixou tudo de verdade. Na verdade, ele estava querendo era lucrar no meio do corpo dos discípulos. João revela que ele era ladrão. O Evangelho de João diz que ele era ladrão, que ele roubava a bolsa, né? Que ele roubava o dinheiro que era doado para a manutenção de Cristo e dos discípulos. Tá? Ele tinha interesses outros, mas os demais deixaram tudo. Porém, apesar de vocês serem recompensados nesta vida e na vida por vir, não se exalte por causa disso. Não se esqueça que a economia do reino de Deus é diferente da dos homens, é diferente da do mundo. Aqueles que são primeiros no reino serão últimos, mas aqueles que são os últimos, esses serão feitos primeiro no reino
no reino de Deus. Aqueles que são desprezados, aqueles que largaram as honras e os bens para seguir a Jesus, aqueles que por consequência disso continuam sendo desprezados e ridicularizados, esses serão recompensados. Porque é provável que alguém largue tudo que tinha na vida anterior, sofrendo desprezo por aquilo, mas para ganhar honra e mérito agora aqui estando no Evangelho. Não são poucos os medalhões, né, que figuram entre nós no reino de Deus e são honrados por isso, né, porque são medalhões, porque são grandes figuras no Evangelho. Cristo falou: olha, os primeiros entre vós, estes serão os últimos. Não procure como conforto, como consolo, os primeiros lugares, a proeminência, a fama, na condição agora de cristão, porque estes que assim desejam receberão, né, os últimos lugares no reino. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que se tornam último, aqueles que servem, aqueles que agora estando em Cristo negam suas vontades, negam o desejo de fama, negam o desejo de ocupar os primeiros lugares, esse que abrem mão dos confortos, que lutam contra a vontade da carne, que se alegram nos sofrimentos, que se alegram na perseguição, esses serão primeiro no reino de Deus. E eu concluo perguntando, irmãos, será que temos lutado neste presente século, na vida que Deus nos deu aqui na terra, lutado para ocuparmos as últimas posições ou os primeiros lugares? Temos lutado para ser destaque no reino, né? Ou brigamos pelo anonimato? Essas perguntas, a resposta a essas perguntas vão aqui nos enquadrar num lugar ou no outro, no versículo 31, ou em primeiros ou nos últimos lugares, porque muitos primeiros serão últimos e os últimos, disse Jesus, serão primeiros. Vale a pena, queridos, vale a pena as perdas, vale a pena os sofrimentos. Se colocarmos isso dentro dessa perspectiva espiritual, nós teremos muito a ganhar. O ganho será muito maior do que as perdas. Que Deus nos ajude a priorizarmos o seu reino, a priorizarmos segui-lo, né? A abandonar aquilo que de mais caro temos, se necessário for, para segui-lo. Nos ajude a fazer isso, não com o desejo, né, com a ambição de recebermos 100 vezes mais, né? A promessa aqui é generosa, né? Não há ninguém que tenha deixado tudo que não receba 100 vezes mais. Não seja pelo desejo de receber 100 vezes mais, e muito menos o desejo pela vida eterna, tá? Porque parece que essa é a vontade de muita gente, né? Seguir a Cristo porque tem medo do inferno, porque querem ter a vida eterna. Mas que façamos isso por causa de quem? Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Como ele falou aqui, olha, por amor a mim e por amor, versículo 29, por amor a mim e por amor ao Evangelho. Não façamos pela recompensa, não façamos pelo medo do inferno ou pelo desejo da vida eterna, mas façamos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor a uma pessoa e por amor a uma mensagem, por amor à pessoa de Cristo e por amor aos ensinos dele, ao seu Evangelho que nos foi dado mediante os apóstolos. Que o Senhor Deus nos ajude, queridos, a entendermos aqui a recompensa e entendemos que vale muito a pena mesmo, seguir a Cristo, deixando para trás tudo aquilo que Ele nos ordena, nesse chamado radical, nesse discipulado radical, que é segui-lo, que é servir. Oremos ao Senhor. Pai bendito que estás nos céus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te render louvor, glória, te render, Senhor amado, toda a adoração que lhe é devida, porque, Senhor, Tu nos chamaste para Ti mesmo, ó Deus, nos deste o Teu Filho a abdicar-se, Senhor amado, dele mesmo, quando entregasse a cruz, a morte, Senhor amado, para a salvação nossa.
e nos chama também, ó Deus, a deixar tudo para segui-lo. Te louvamos por isso, Pai, porque, Senhor, podemos estar dentro de Ti, seguir ao Senhor, servir ao Senhor, mas não pelos méritos nossos, Senhor amado. Pedro, João, seus respectivos irmãos, nenhum dos discípulos seguiram ao Senhor porque foram melhores do que o jovem rico, porque tiveram mais coragem, porque amavam menos as suas propriedades, seus bens, seus pais, mas seguiram ao chamado de Cristo porque o Senhor, ó Deus, os chamou, porque o Senhor, ó Deus, os dobrou, porque o Senhor os convenceu, ó Deus, porque o Teu Espírito, Senhor amado, ó Deus, os convenceu, e nós, Senhor, da mesma forma te seguimos, não porque somos bons, não porque somos melhores que o jovem rico, ó Deus, mas porque o Senhor nos chamou, nos amou e nos convenceu pelo Teu Espírito desse chamado e deste amor. E nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, porque, ó Deus, o sacrifício de Cristo foi muito, mas muito maior que qualquer sacrifício que nós fizemos, hoje estamos fazendo para servi-lo, Senhor, para segui-lo, para receber a vida eterna no final da nossa vida aqui neste mundo. Ó Deus, obrigado pela Tua misericórdia e Tua graça. Senhor, queremos também dedicar ao Senhor neste momento nossos dízimos e ofertas. Queremos pedir para que receba-os, ó Deus, como forma de gratidão por todos os benefícios do Senhor. Que o Senhor encha o nosso coração de alegria, Pai, enquanto nós contribuímos com nossos bens materiais. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos